Podcarro Entrevista, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, sempre com um convidado, trazendo as histórias do mundo automotivo. E no comando, eu, Rodrigo Tavares. Este é um produto do GPC. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Podcarro Entrevista, o espaço do programa onde a gente sempre convida alguém para contar a sua história, o seu envolvimento com o automóvel, como ela chegou desse mundo maravilhoso e completamente maluco sobre rodas. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, que pelo título do programa você já deve saber do que se trata, eu quero dar aqueles recadinhos básicos do início de cada programa, que são os seguintes. Se você não segue o programa nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, a gente sempre avisa quando saem os programas novos, no @podcarro. Mas no Twitter e no Instagram, no Twitter principalmente, porque é onde fica os bastidores do GPC, que é o grupo Podcarro de comunicação. Então tem sempre alguma babaquice, alguma loucura que acontece dentro dos bastidores do programa. E se você está vendo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir, um comentário. A gente quer saber o que você acha do programa, isso é muito importante para nós. E compartilhe, passe o nosso programa adiante, passe a nossa palavra adiante. Nós queremos conhecer esse público novo, essas pessoas que fazem parte dessa comunidade automotiva, então passe a nossa palavra adiante, faça com que mais gente conheça esse podcast automotivo. E se você acha que o seu tempo aqui ouvindo o Podcarro é bem gasto e quiser deixar uma contribuição pra gente, o nosso Pix está aí na descrição, é podcarro@gmail.com, a gente aceita qualquer valor de muito bom grado. Lembre-se, todo o valor investido é investido diretamente no programa para a gente manter o nosso maquinário, para a gente chamar nossos amigos para gravarem conosco, para a gente manter toda essa estrutura que é o grupo Podcarro de comunicação. Então, sem mais delongas, vamos direto ao tema de hoje. A história que a gente traz hoje é uma história que eu me deparei no Facebook já tem um tempo, e eu confesso que ela, por si só, não haveria nada de muito anormal se não fosse pelo fator extremamente exótico dela, que o personagem principal do Podcarro Entrevista de hoje trata-se de um carro chinês. Uma marca que a gente provavelmente, se falou no programa, a gente não falou bem, porque nós não temos um histórico muito favorável com carros vindos da China, mas a gente está aqui hoje para falar justamente disso, de uma pessoa que conviveu com esse carro por um tempo e que tem, mais do que qualquer um de nós, propriedade suficiente para falar o que achou dessa experiência. Então, eu quero apresentar a vocês em mais um Podcarro Entrevista. Nicolas Fernando, seja bem-vindo ao Podcarro. Muito obrigado, Rodrigo. Uma honra estar aqui, né? Ser entrevistado. Nunca pensei que alguém me ia chamar para fazer um podcast, ainda mais sobre o Darwin, né? Meu QQ, meu ex-QQ, né? Que hoje, infelizmente, eu dei as chaves, né, para outra pessoa tomar conta dele. E é nesse fuzuê de coisas acontecendo, o cara vendeu o carro hoje, meus amigos. Ele está se despedindo do carro hoje. Então, acaba sendo um programa de despedida para o carro, ainda que indiretamente, mas de qualquer forma, primeiro eu quero agradecer a ele por estar aqui hoje e por ter aceitado participar, porque eu tenho muitas perguntas para serem feitas, ainda mais do fato que esse carro, que ele bem mesmo falou, um Cherokee QQ, na cena automotiva não é uma coisa que a gente costuma ver com bastante frequência. A gente está falando de um carro que basicamente foi feito para ser uma coisa muito simples, uma coisa muito barata e de A a B para consumidores comuns. Você não pensa em entusiasmo quando você pensa num carro desse, mas quis o destino que esse carro entrasse na vida do Nicolas e é por isso que ele está aqui hoje. Então, eu prefiro que você nos conte, melhor dizendo, que você nos conte o porquê que esse carro foi parar na sua vida e como é ter um Cherokee QQ como primeiro carro. Mas antes de você dizer isso, é óbvio que eu já estou queimando etapas aqui, tem uma pergunta muito séria que eu preciso fazer. É uma pergunta que é um pouco difícil, tá? Nenhum convidado sabe disso. A gente sempre avisa com antecedência, mas hoje não foi o caso. Então, Nicolas, eu preciso que você se concentre, porque é uma pergunta muito séria, tá? Atenção. Nicolas, o que é a vida? Não é isso. Calma, não é essa a pergunta. Relaxa. Relaxa. É uma pergunta muito séria, mas você pode responder da maneira que você quiser.
Como foi que você começou a gostar de carro? Bah, eu tenho história com isso. Meu fanatismo por carros começou desde que eu era pequeno, com o filme da Disney Herbie, Meu Fusca Turbinado, né? Me apaixonei. Depois eu comecei a ir atrás dos filmes, né? Os antigos, Se Meu Fusca Falasse, Um Fusca em Monte Carlo, aliás, todos esses clássicos da Disney e tudo. E no período de comecei a ler, né? No caso, aprendi a ler e escrever. Geralmente o pessoal comprava livro infantil e tudo. Eu comprava alguns, tipo, Diário de um Banana, esse tipo de coisa, que na época tá na minha idade, mas eu comprava muito a revista Fusca e Companhia. Nem sei se essa revista existe mais. Eu acho que era da editora Europa. Também não sei se, se a editora ainda existe. E aí, passando do Fusca, fui para quatro rodas, né, no caso. Depois Auto Sport. E eu não assinava elas, mas eu comprava praticamente todo mês. Eu ainda tenho uma pilha delas, que eu devo ter acho que uns 10 quilos de revista, somando todas, porque eu não joguei nenhuma fora. Tenho todas. Ainda olha, de 2007 até 2014, 2015, que é quando eu parei de comprar, né, no caso. Que eu passei a ler só matéria online, né, no YouTube. Mas eu lembro que eu acompanhei com muito entusiasmo vários lançamentos, tipo o lançamento do novo Uno, que em 2010 já tinha os rumores dele chegar, né, que ia ser um novo Mille, que ia ser a plataforma do Panda, e aí tinha as mulas que a Fiat tinham as fotos e tudo. Depois teve vários outros lançamentos, né, parecidos, o novo Palio, Palio de segunda geração, que não caiu no gosto, mas foi interessante de ver. E no caso, sempre gostei muito de carro, sabe? Também, isso não só em questão de leitura, mas também de filmes. Além do Herbie, eu gostava muito, gosto até hoje, já volta e meia eu assisto de novo no YouTube, uh, a saga dos Acceleracers do Hot Wheels, que também tem a corrida mundial, que eu tinha os DVDs quando era pequeno, e eu colecionava os Hot Wheels. Eu tinha os Hot Wheels dos Acceleracers, né? Tudo eu tinha dois dos Metal Maniacs e acho que um da Teco, que era o carro do Chiraco, que é aquela picape com um monte de som atrás. E eu fui indo, aí eu ganhei videogame, meus amigos tinham, não tinha, eu ganhei um Play 2, geralmente eu jogava na casa dos outros. Videogame eu gostava muito, tinha um arcade aqui em Porto Alegre, no Bourbon Ipiranga, quem é daqui talvez lembre, no lado do Cinemark, tinha as máquinas do Cruising USA, não, Cruising World, que é aquele jogo lá da Midway, que é um arcade muito bom, e teve port pro Nintendo 64. Um amigo meu tinha, eu confundi os nomes porque ele tinha a fita do Cruising USA, que é o primeiro jogo da franquia, o segundo é o In the World. E eu lembro que ele jogava no Nintendo 64 aquilo, e eu ficava embasbacado, porque eu lembro que eu não jogava bem, porque eu achava que o analógico do 64 era pra ser meio com um mini volante, sabe? Então, ao invés de eu usar como se fosse analógico, eu meio que pegava com os dois dedos, ficava meio que esterçando assim o analógico. Aí, nossa, eu lembro disso. Devo ter fudido o analógico daquele controle. E aí eu ganhei e eu comecei. O jogo que veio com o meu Play 2 foi o Tokyo Extreme Racer Drift, o Kaido Battle, que o pessoal gosta muito. Só que o pessoal não jogou muito o primeiro, pelo que eu sei. Jogou mais o segundo, porque quando eu pesquiso no próprio Mercado Livre, porque eu tava pensando em ir atrás, né? Só que o pessoal fala bastante do segundo. E eu nunca fui. Meu PlayStation 2 veio com um volante, né? Que conecta na entrada do Play 2 e os pedais. E era muito legal, eu gostava porque tinha um New Beetle no jogo, tu não conseguia fazer drift, né? Porque era tração frontal na dianteira. Só que ainda assim eu gostava porque eu pegava um branco e fingia que era o Herbie correndo, sabe? Aí depois o meu Play 2 ele veio travado de fábrica. E a gente mandou destravar e eu comecei a jogar outros jogos de corrida. Need for Speed Most Wanted, eu não cheguei a zerar, mas joguei muito. Midnight Club o 3, joguei bastante também. Adoro o jogo até hoje. Eu tenho um Play 3 que eu destravei, que ele é retrocompatível com o Play 2. Eu enchi de ISO de jogo de corrida antigo, que eu sinto saudade. E o que eu mais joguei que nem um viciado, foi Gran Turismo 4. Cara, como eu passei horas quando eu passei horas naquele jogo, porque
os gráficos dele, tudo bem que eu jogava na TV de tubo, era o Play 2, já tinha saído do Xbox 360 e tudo, mas nossa, o jogo, a trilha, quando eu vejo a abertura do jogo tocando Moon Over the Castle com a ópera, depois corta para a versão mais rock, muito bom. Tanto é que saiu hoje o segundo trailer do Gran Turismo 7, que eles tocaram uma versão de Moon Over the Castle, que é o tema clássico do Gran Turismo, e eu fiquei muito emocionado porque eles tentaram reproduzir a introdução do Gran Turismo 4, né? Puxar a franquia para saídas. E aí eu fui indo, me envolvendo, minha família comprou o carro. O primeiro carro que eu tive consciência de estar dentro da minha família foi um Fiat tipo cinza que a gente tinha. Era 1.6 IE, se eu não me engano. E eu não tenho muita lembrança desse carro, mas depois porque a gente trocou por um Palio de primeira geração, aquela edição do, acho que era 500 anos, eu posso estar enganado, mas a cor era um verde meio estranho, eu lembro que tinha um decalque de 5 estrelas no paralama, quem entende de Fiat aí deve saber. Minha família sempre teve muito Fiat, aí então a gente comprou o nosso primeiro carro zero, que foi um Siena Fire em 2007, se não me engano. A gente ficou com ele até trocar por uma EcoSport Freestyle 1.6 em 2009, eu creio eu. A gente trocou essa EcoSport por... Não, daí, assim, a gente tava com essa EcoSport e aí que entra na história, que é interessante. Meu pai queria um carro para ele e, como é que se diz? A gente foi atrás, minha mãe ia dar o carro para ele, né? Ia dar pelo menos a entrada do carro. Além da entrada pro carro, meu pai pagava o resto das parcelas. Aí o que aconteceu? A gente foi um monte de concessionário. Eu lembro que foi bem na época que o QQ chegou no Brasil. Foi quando estavam lançando ainda revista edital, fazendo teaser e tudo. Tinha testes que era com que era um modelo que não veio para o Brasil, que o interior era mais claro. Ele tinha duas lanternas de neblina traseiras em vez de uma, porque o modelo nacional tem uma lanterna de neblina e um refletor. E tinha rodas de liga leves, mas era opcional aqui no Brasil. E a gente foi, cotou tudo. Eu lembro que passava propaganda do QQ nas TVs, que era aquela QQ esse carro tem no YouTube, toda em CG, bem bonitinha e tal. O carro tinha ar-condicionado, airbag, direção hidráulica. E na época tem que levar em conta que os populares não tinham nem preparação para som, tá ligado? Eu lembro que era opcional do Mille ter cinto de 3 pontos retráteis. O traseiro, né, no caso, porque se tu comprasse ele pelado, tu tinha que se ajustar com a fivela direitinho. E o que era o carro mais completo que tinha no mercado pelo menor preço? Tinha carros de categoria superior que não tinham opcionais, que vinham de fábrica no QQ. Tipo, tinha vidro elétrico nas 4 portas, né? Tinha muito carro assim, não de entrada, compacto para médio, que não tinha os vidros de trás elétricos nem com opcionais. Então era uma coisa muito, muito foda assim pra época. Com E a gente certeza. foi e tal. E o pessoal, eu lembro que chegou muito, o pessoal da crítica especializada descia a lenha do QQ por causa da qualidade de construção, que de fato o QQ tem muito problema de construção, mas no aspecto de encaixe, sabe? A lataria, tu olha, tu consegue ver que ela tá desalinhada, o carro zero tá desalinhado. As portas têm gaps muito desproporcionais, tipo, a do motor, eu lembro que a porta do motorista para a porta de trás, esquerda, a parte de baixo era bem alinhada, mas chegava em cima, tu conseguia botar o dedo no meio, sabe? Porque ela era torta em relação ao outro. Por causa das chapas, da má instalação. O porta-luvas, ele não encaixava certinho, ele travava, mas não encaixava certo no painel, ficava meio que um gapzinho. Ele tem peças de acabamento que são mesmo frágeis, eu vou ser bem honesto aqui. A tampa do capô, por exemplo, ela quebrou, né? A gente conseguia abrir normal, mas ela estava quebrada, e esse tipo de coisa. Mas o pessoal tem que levar em conta a questão de compromissos. O carro foi o carro mais barato do Brasil quando chegou aqui no Brasil, e ele era importado, tinha a taxa de importação ainda, já nesse preço embutido, e ele era completo de fábrica. Alguns compromissos tinham que ser feitos, sabe? Se fosse pegar um Mille, o que que é pegar um carro bem sólido? O Mille é o Uno, né? Que eu costumo chamar de Mille porque eu peguei a época que era só Mille o nome, sabe? Eu me refiro ao Uno sempre ao novo Uno e Mille ao Uno antigo. O Mille, na época,
até hoje, ele é um carro muito forte, ele é bem alinhado, bem construído, tem a suspensão independente nas quatro rodas, e o pessoal pegava muito ele como exemplo de comparação. Só que assim, olha, tem que haver compromissos. Os caras nos deram um ar-condicionado, direção hidráulica, que era o ar-condicionado era opcional caríssimo, alarme, trava elétrica, brake light, que não era obrigatório na época. Eu lembro que tinha alguns carros que, em vez que ficava geralmente na chapa, né, do porta-malas, tinha alguns carros, acho que inclusive é o novo Uno que tem isso, que quando ele não vinha equipado com o brake light, vinha um pedaço de plástico preto, não era nem pintado, ficava tipo escancarado na pintura, que era para ter alguma coisa ali. E tinha a ABS, airbag, ABS, inclusive, que só se tornou obrigatório, acho que mais de 2 anos depois que o Keke chegou no Brasil, eu já estava preparado. E o ABS já me salvou de umas frenadas em chuva, assim, tenebrosas, sabe? Então, ainda bem que teve. Que mais que ele tinha? Tinha retrovisor elétrico, tinha carro de categoria acima, como eu disse, que não tinha nem como opcional. E, tipo, tem coisas que agora eu tô tentando lembrar do que são tão banais. Hoje em dia, que na época não tinha, para justificar o custo. Lembrei agora, os carros não tinham nem rádio, nem preparação para som, não tinha o chicote na porta, a furação, era aquela. Não tinha a moldura, né, pronta. Tinha que comprar o rádio e a moldura junto. Realmente, antes que você acabe se aprofundando ainda mais na questão do QQ, Claro, claro, não, tranquilo. que eu pulei algumas perguntas aqui, meio que você já foi do meio pro final da pauta logo, então deixa eu organizar tudo aqui pra gente Não, poder. tranquilo, é o que eu me emociono e eu vou indo, né? Não, imagina, eu sei como é que é isso. Quando é pra defender meu próprio carro, eu sou assim também. Mas, deixa eu só atualizar algumas informações aqui que foram passadas durante esses quase 10 minutos de defesa apaixonada sobre o Cherokee aqui. A gente tá falando, né, pra você ouvinte que tá ouvindo a gente agora, a gente tá falando de uma questão. Primeiro, né, vamos voltar lá no início. Só corrigindo uma informação sua, eu estou aqui com a revista Fusca e Cia número 45 em mãos neste exato momento, que inclusive que fala da versão americana do Beetle, né? É, E o 1303, o Super Beetle, isso, ok? É um exatamente. conversível e é um fechado? Não, a gente tá falando do fechado verde metálico e de um conversível amarelo feito no Brasil, que sinceramente é horroroso. O que eu queria dizer é o seguinte: era feito pela revista, pela editora online, tá? Era uma Ah, revista maravilhosa, que inclusive tinha até o dedo técnico de Bob Sharp, então ah, não é assim, não é pouca coisa. Eu sei porque eu li essas revistas. Basicamente foi quase, praticamente meu primeiro contato com o automóvel também, então eu meio que te entendo, até porque eu quase comprei um Fusca, mas isso é história para programas passados. Se meu você. sonho é ter um Fusca um dia, cara. Meu sonho. Fazer uma réplica, sabe? Pronto, Meu sonho. mais um Dodói participando do programa. Tá vendo, gente? É isso que acontece quando a gente cata essas pessoas para contar as suas histórias. Mas aproveitando o gancho aqui rapidinho, falando de programas passados, se você não ouviu ainda os programas passados, a gente tem outras entrevistas maravilhosas, inclusive a gente gravou um podcast entrevista com o Márcio Murta, que ficou incrível, então voltem algumas edições que vocês vão ouvir, que ficou bem bacana. E eu já contei sobre a história do Gol e a história do Fusca, que quase foi meu, então voltem também o Podcarro Drops, que com certeza vocês vão achar. Mas voltando ao contexto do Nico Fernandes e do seu Sherry Keke, agora póstumo, né? Porque Póstumo, exatamente. infelizmente trocou de mãos. Vamos, antes que você volte para aquela defesa quase jurídica do QQ em termos de Brasil, eu preciso perguntar o seguinte: você, no alto dos seus 20 anos, né, morador de Porto Alegre, precisava de um carro Sim. e esse QQ apareceu na sua vida como um carro que já estava na sua família sem uso e que você abraçou pelo motivo que, e aqui eu vou citar, porque você mesmo escreveu isso no grupo do Facebook Tofu Postagem, que inclusive eu também faço parte, que era um Uhum. carro que ninguém queria dar nem mesmo 4 mil reais. Exatamente. Como é que esse carro foi parar na sua mão e como é que foi essa convivência com ele assim de primeira, né? Teu primeiro carro, como é que foi? Foi assim, o Keke ele estava abandonado há uns 2 anos na garagem do meu avô. Que meu avô faleceu e tinha o carro era do meu pai, né, no caso. Tá no nome da empresa da minha mãe, tanto é que a gente teve que fazer muito rolo, pegar contrato social, né, CNPJ, a gente comprou pro CNPJ para sair, para ter um descontinho, né, na venda que eles fazem para a empresa. Então, só que o carro tava tudo batido, caiu o dinheiro da herança, meu pai nem se estressou vendendo o carro.
ele foi lá e comprou um Sandero seminovo, que é bom carro, inclusive. Só que aí o que ficou lá abandonado na garagem, junto de um Gol Bola 99 1.6, que era do meu avô, 4 portas, inclusive. Só que o motor dele bateu, no caso. O motor dele tinha batido. E o carro foi vendido, se eu não me engano, por 5 mil, 6 mil reais. Mas acho que foi para peça, né? Porque a demanda que tem para Gol, em questão de coisa, de banco, painel, essas coisas estavam ótimos, sabe? Então, provavelmente foi nisso. E o QQ tava lá, né? E eu tinha recente, eu tava sempre malhando o QQ, né? Tipo, meu Deus, quero o QQ. Às vezes eu moro com minha mãe, né? No caso, minha mãe e minha irmã. Volta e meia eu brigava com a minha mãe, ela mandava eu passar com meu pai, né? Meu pai morava com meu avô já naquela altura ainda. E o que aconteceu? Eu ficava muito tempo no apartamento, né? Mas volta e meia, quando eu tinha tempo, eu descia e ficava lá no carro, mexia, tudo. E eu sempre tive um carinho muito grande pelo QQ, porque ele é um carro carismático. Tu mostra a foto para as pessoas e eles ficam tipo, ah, que fofo, sabe? Tipo, o que que a pessoa. Se a pessoa não for gearhead e não tiver preconceito com chinês nem nada, vai olhar e falar, ah, carro bonito, bonitinho, sabe? E ele me lembra muito, remete muito ao Fusca pela identidade, assim, dos faróis redondos, a frente arredondada, sabe? E eu sempre gostei muito de Fusca, então aquilo me cativou muito. E, e eu lembro, tem as qualidades dele, né? É um carro compacto, ele é pequeno por fora, mas é grande por dentro, porque também o carro tem, acho que não tem nem uns 50 de largura. Aí tu pensa, bah, deve ser minúsculo por dentro, mas o espaço interno é muito bem aproveitado. E é mesmo, E- porque eu já andei num QQ no passado, um colega meu, a gente teve que fazer um pequeno trajeto com ele uma vez, e é um carro relativamente espaçoso por dentro, né? Não digo aconchegante do ponto de vista do passageiro, acredito que o motorista tem um pouco mais de espaço, mas é um carro relativamente espantoso o tanto de espaço que tem por dentro. Sim, e eu acho que ajuda a impressão também, porque o acabamento interno dele é muito claro. Sim, Aí verdade. ajuda a parecer que é maior e tudo. Mas não só isso, eu tenho 1,76 de altura. Não sou muito alto, mas acho que é a média do pessoal que deve dirigir aí. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. E eu ajustava o banco para mim, né? Ficava tranquilo. Se eu sentasse no banco de trás, eu tinha espaço para meus joelhos. O banco não apertava, não encostava. E eu tinha uns 3 dedos e quase 4 dedos para a cabeça, sabe? Então, tipo, como eu andei muito no banco de trás daquele carro, eu sempre fui muito bem confortável, sabe? Até porque meu pai é um pouquinho mais baixo que eu, e o ajuste do banco dele ficava um pouquinho para frente, então eu tinha bastante espaço para as pernas, botar a mochila assim entre as pernas, assim quando eu ia pro colégio, eu voltava do colégio, sabe? E aí eu já sabia que era um carro muito bom, que era um carro pequeno, bom de estacionar no trânsito e muito econômico. E eu sei que era um carro muito bom no trânsito porque meu pai, ele é meio barbeiro. Não na questão de dirigir mal, mas meu pai, ele dirige muito apressado. Ele tem muita pressa dirigindo. E o que aconteceu? O QQ, ele sofreu na mão do meu pai por conta disso, porque pelo o QQ ser um carro muito pequeno e muito ágil, assim, na cidade, o meu pai se emocionava um pouco com as coisas. Às vezes subestimava um pouco, quer dizer, superestimava o tamanho do carro. Acho que é esse termo, não sei se um ou outro. E ele pensava que o carro era menor do que realmente é. Então ele já raspou em muita coisa, já raspou em poste, já em valeta, raspou em parede, já perdeu um retrovisor que a gente tem que botar outro, né? Porque ele raspou num ônibus, não sei o que aconteceu. Até hoje não sei aquela batida que aconteceu direito. Eu só sei que o pessoal lá da empresa do ônibus teve que pagar um retrovisor para ele, porque o motorista lá que avançou no meu pai e tudo. E o carro foi sofrendo com as consequências. Meu pai também não era muito cuidadoso com ele. O banco do motorista teve que ser trocado porque estava todo rasgado com a espuma saindo, né? Então a gente botou outro, usado no lugar, né? Que a gente comprou, das modelo. E, como é que se diz? O carro chegou nas minhas mãos naquela condição, né? A minha mãe sempre foi muito contra para mim dirigir o QQ, porque ela não via o QQ como um carro seguro por conta do estado de conservação que ele estava, né? A mecânica dele estava zero bala, né? A gente já tinha trocado algumas coisas, como o QQ tem um problema crônico dele, que é o reservatório de fluido de arrefecimento do radiador. O que acontece? Aquele plástico ele trinca com o tempo. A gente trocou ele, acho que uma ou duas vezes, eu não lembro agora, mas acho que foi uma, talvez duas. E, ok, tu acha a peça, mas
Porra, o carro tinha 117 mil quilômetros quando eu vendi ele, a gente tinha trocado duas vezes, sabe? E ele superaquecia quando faltava coisa, mas pode ser contornado. Tem uma solução que tu pode colocar o reservatório do Celta, tu consegue adaptar certinho, porque as dimensões, sabe? Tu só tem que tirar a mangueira e colocar ela, reajustar ela, né? No motor, assim, no cofre do motor. Mas encaixa certinho a quantidade de líquido é a mesma, sabe? Do reservatório, então não tem problema de estar a medida errada. E o pessoal faz muito isso quando trinca, né? O plásticozinho. E eu não cheguei a fazer isso porque quando estava comigo, o carro estava em ótimas condições mecânicas, né? Então não precisei fazer muita coisa. O que eu precisei fazer quando eu tirei da garagem foi fazer o seguinte: meu pai já tinha trocado o óleo dele, tinha poucos quilômetros, né? Não, ele não rodou nem 1.000 quilômetros com óleo novo. Daí ele pegou o Sandero. E só que o carro ficou parado muito tempo. E tinha expirado o tempo daqueles 6 meses, sabe? O negócio de revisão, troca de óleo. Aí o que eu fiz? Eu precisava de uma bateria, porque a que tava nele tava morta. A primeira coisa que a gente fez foi pegar a bateria. Eu troquei o óleo e o filtro do óleo. Daí já foi uma despesa com o carro, a bateria e o óleo. Tá tranquilo. Aí eu tô andando pra casa, dá uns 2 dias, eu postei lá na Tofu Post que após uma pequena colisão com o meu fio, porque o QQ do meu pai ele tinha muito problema que meu pai forçava muito o carro. Sempre deu problema de rolamento, tudo, e eu conversei com vários proprietários de Cherokee King e alguns tiveram, mas não tanto com frequência quanto meu pai. Meu pai, eu não. Meu pai agora tá com o Sandero, já, o painel de instrumento dele parece uma luz de Natal, uma árvore de Natal, né, de tubos que acende. Meu Deus. É, a gente teve que abrir a tampa do motor acho que umas duas vezes. O 13 anos da Renault novo tem uma cola que, ai, sei lá. Vamos focar no que é, mas meu pai, né, ele gosta de carro, mas não, cuidadoso não é tanto assim. E aí ele tava fazendo aquele barulho de tec, 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 quando tu acelera, quando eu dobrava uma esquina, tipo, parei no cruzamento e vou dobrar, daí quando eu acelero com a roda uh, esterçada, ele fazia o barulho de tec, tec, tec. E aí, com o tempo, eu já tava com isso, eu ia trocar o rolamento, né? Só que daí, então, com um erro de cálculo muito idiota, eu bati o QQ a acho que uns 10 por hora no meio fio com tudo. Com tudo. E o que aconteceu? Desalinhou o carro, eu pensei, tá, desalinhou, beleza, tá puxando agora pra direita, né? Agora eu vou ver. E quando eu vi, a roda, o lado direito, a roda direita do dianteira, ela tava tipo com um dedo do paralama, assim, tem todo o arco, a roda fica bem centralizada no paralama, né? O que aconteceu? Da distância do pneu para a roda, tava acho que um dedo. Da roda pro para-choque frontal, tava acho que 4 dedos. Meu Deus. Fudeu a balança, fudeu o amortecedor, fudeu o coxim, deu zica em tudo. E tu acha as peças na internet, não tem problema de achar. O problema é que tem demanda por isso, os caras são espertos. Aí tem vários sites de importados que tu conversa, tudo. Se tu vai pesquisar no Mercado Livre, tu bota pelo menor preço, porque o Mercado Livre sempre te joga os destaques, que é vendedores platino, tudo não sei o quê, que é que tem os preços mais altos. Amortecedor traseiro eu comprei mais, dianteiro eu comprei mais barato. Falando disso aí, eu comprei o rolamento inteiro já com as buchas e tudo, já deu trocaram. Aí meu pai nunca trocou os discos frontais daquele carro, nem as pastilhas. Então o carro já veio meio zicado para mim. Tipo, trocar os discos e as pastilhas junto com isso aí. Já foi um gasto, né? O pessoal sabe que trocar freio, trocar suspensão é um gasto fudido com o carro, já tive esse gasto. E aí então o freio de mão não tava muito forte. Eu pensei, puta, vou mandar lá no cara que eu tinha mandado consertar, trocar o freio, né? Pra regular. E aí, então ele chegou e disse: Olha, tuas lonas não existem mais praticamente, tem que trocar os tambores e as lonas. Aí eu fiquei, puta merda, será que eu troco? Será que eu não troco? Porque a frenagem do carro, 90% é a frente dele, né? A traseira em torno de 10% e tudo, mas a traseira que segurou o freio de mão. E eu moro a minha garagem é meio inclinada assim. Então
eu pensei, tá, vou deixar só engrenado, e era isso, não troquei nada, sabe? Ah, e eu não senti, assim, eu não senti necessidade de ter mais freio do carro, sabe? Mas admito que é meio irresponsável andar assim, sabe? Então, quem tá me ouvindo, faça manutenção dos seus carros, troque, mas é que realmente não tinha dinheiro para trocar. E o carro era muito econômico. Eu peguei ele depois de tirar da oficina, né, de trocar o amortecedor, tudo fazer um test drive. Eu moro, para quem é de Porto Alegre talvez vá entender, vá ter um mapa mental na cabeça, assim, de onde é que eu andei, quanto que eu rodei. E, assim, eu peguei meu carro, tirei ele da Sertório, perto do aeroporto, e fui andando até o centro histórico pela Via Expressa. Andei lá no centro histórico, dei volta, eu peguei um pedaço da autopista, voltei pela Sertório de novo, dei uma volta por dentro, eu andei pela Ipiranga, até a Zona Sul, voltei, aí chegando perto da minha casa, que eu moro no Jardim Itu, né, eu pensei, quer saber, eu vou dar uma estendida, peguei Assis Brasil, segui até Cachoeirinha, na volta de Cachoeirinha eu errei a entrada, e tive que entrar na Freeway de novo, e eu tive que seguir até Gravataí, quase, Gravataí seguindo, e tem um problema na Freeway, que tem um trecho, não sei se está assim agora, mas em maio o que que era? Tinha um trecho que não tinha iluminação, acho que por quase 1 quilômetro. Então tu imagina, eu com um carro minúsculo, que é o QQ, com os faróis no máximo, né? Joguei farol alto porque não tinha ninguém lá na frente, tava vazia a estrada, e um dos faróis de nevoeiro da frente, de neblina, tava quebrado, né, no caso. Porque, não sei, trincou a lente, deve ter entrado água, daí queimou a lâmpada, tudo. Tanto é que eu troquei depois. Mas é meio inspiradora, sabe? Aí eu consegui fazer o retorno. Voltando de Gravataí de Porto Alegre, eu meti 165 quilômetros por hora num QQ. Peraí, como é Motorzinho que é? 165 quilômetros por hora no QQ. Eu Peraí, juro peraí. por tudo que é sagrado. Aham. Eu tô um pouco chocado, porque. Eu também fiquei muito em choque porque o QQ ele é um carro feito pra cidade, não foi feito pra ficar andando em velocidade muito alta, sabe? E Justamente. ele tem pneus aro 13, então imagina a situação na estrada correndo de noite a essa velocidade. Eu tô mais pasmo de saber que esse carro é aro 13 e não menor do que isso, porque quando eu andei nesse carro, eu tive uma sensação de fragilidade, porque eu tava andando com meu colega a 60 por hora e eu sentia que a traseira do carro era um pouco instável. Porque ele tem Tem, um entre-eixos sim, curtinho, né? sim. Tanto que na época eu lembro O... que eu fiz uma piada com ele, que era o seguinte: existe um trecho de estrada aqui no Rio de Janeiro chamado Ponte Rio-Niterói, né? Mundialmente famosa, e que é muito Uhum. famosa por ventos laterais. Tô Aí, ligado, fica em cima do mar, né? exatamente, eu falei, cara, eu juro pra você, eu não vou a Niterói com você com isso aqui, não. Porque se bater um vento lateral, a gente vai ter que aprender a nadar. Porque, pelo amor de Deus, e alguém dá 160 num Cherry QQ. Olha, sinceramente, eu não sei se você crê em alguma coisa, mas se você crê, olha, Deus tá do seu lado. Eu criei uma coisa que é a urina cheia, porque eu tava com muita vontade de mijar. E era de noite. Ah, sim, de Aí fato. eu Isso queria dá usar lastro, né? queria usar o banheiro, na verdade. Não só fazer xixi. O xixi era só pra dar uma aliviada aquela inicial pra tu não ficar desesperado. E eu tava uns 20 e poucos minutos de casa, se eu seguisse. Daí eu falei, mano, que se foda. Daí eu pisei. Aí que eu comecei. Por que eu não ameacei a seguir mais? Porque o que ainda tinha fôlego pra rodar mais uns 10 na frente, tipo 170, sabe? E só que eu fiquei com medo, porque era uma velocidade muito alta. Estou de noite na via. São aros 13. E tem um problema. O QQ, ele não tem um isolamento acústico muito bom. De novo, redução de custos, né? Botar no equipamento caro, vamos reduzir o que a gente pode. E eu sentia, porque eu tava só acelerando, né? Meu pé esquerdo, eu tava em quinta marcha, meu pé esquerdo tava no chão. Eu sentia o piso vibrar do carro, vibrando mesmo. E não era suspensão, era o motor, sabe? É Minha na parede nossa. corta fogo no motor, eu sentia. E eu ouvia o barulho também, né? E eu fiquei tipo, meu Deus, eu só fiquei olhando o marcador de temperatura, né? Tava estável, eu falei, mano, enquanto não começar a aquecer essa merda, eu vou indo, tá ligado? E aí, mas depois eu desencanei, né? Baixei pra 140, 130, 120, fiquei andando 110, né? Velocidade máxima do dia.
Mas já tinha feito um bom pedaço, sabe? E eu vou te dizer ali, a via aqui é muito. Tem muita irregularidade, não questão de buraco, mas de ondulação no asfalto, sabe? Porque os caminhões passam ali, o asfalto tá quente, aí dá aquela baixada no asfalto, tudo, faz aquela lombinha. E tu sente, mas não tanto, assim. É que o que foi feito com piso chinês da China, né? O asfalto de lá é uma cama, tu deita e dorme, sabe? Aqui no Brasil não foi calibrada a suspensão. Nem sei se os modelos fabricados aqui realmente tinham a suspensão calibrada. E, como é que se diz? Acho que tu pode ter sentido essa impressão do que de fragilidade, porque o ar original dele é um 155, pra ter noção. Sim. É muito baixo. O que o pessoal faz com o QQ é botar um 65, né? Foi o caso da gente, botou um 65 60. Acho que é um, não. Um 6570, se não me engano. O original é um 65, é um 5565, se não me engano. Então, já ajudou, né? Botar uma roda maior, no caso. Quer dizer, Não, faz toda a um pneu, né? diferença. Uhum. Se não me engano, teve um maluco que colocou o roda aro 14 do New QQ nele, a de liga leve. E diz ele que ficou boa, só que eu, né, já não tinha tanta grana, vou trocar a roda agora, né? Melhor trocar os pneus mesmo. E ele se comportou bem, sabe? Para um carro para a proposta dele. E tem várias adaptações brasileiras que o pessoal faz para evitar esse tipo de comportamento com o QQ. Que, irônico, o amortecedor traseiro do Fusca 1200 é do mesmo tamanho e tem a mesma furação do Cherry QQ, tu acredita? Cara, eu, sinceramente, a essa altura do campeonato, depois dessa história de top speed completamente inacreditável num carro desses, eu, sinceramente, eu não duvido de mais absolutamente nenhum fato que você jogar sobre o QQ nesse programa, porque eu vou simplesmente acreditar. Porque, putz grila. O pessoal fala que melhora bastante a estabilidade em curva, porque se for fazer uma curva aberta, uma velocidade considerável, tipo, saída de estrada, sabe, que tem aquelas placas, vai 40, tu sente o carro, o centro de gravidade dele, sabe? Porque ele é um carro que não é largo e ele é altinho, sabe? Sim. Ainda mais com o modelo com hack, que ele fica com a impressão de ser mais alto ainda, que é o meu modelo. Era meu modelo, né? Davi já tá na rua, solto, livre. Antes de eu chegar nesse ponto, que agora a gente precisa falar não só da dirigibilidade, da forma como você dirigiu esse carro, da forma do que você viveu com ele, mas a gente primeiro, eu vou atualizar o público do que a gente está falando. A gente está falando do carro que já foi, né? Não sei se ainda é, porque eu não sei a despeito do novo modelo, né? Já faz muito tempo que eu vi no salão do automóvel, para ser bem sincero, e já não era assim grandes coisas, né, com todo respeito. Mas Não, tranquilo, tô a gente tá ligado. falando de um carro que é basicamente uma cópia e cola com algumas modificações do Daewoo Matiz, né? Que é um carro sul-coreano que foi feito ali pela Daewoo para ser um negocinho bem citadino, bem pequeno, né? Então não é para você inspirar a grandes viagens com 6 passageiros e bagagem, até porque eu não sei onde é que você vai enfiar o sexto passageiro. Mas realmente, o que me deixa mais encabulado, né, mais encucado com essa história toda, é que você, pelos posts, né, pelo que eu acompanhei na época, sempre tratou na maior normalidade possível, não só o que você estava descobrindo, mas também a forma como as pessoas foram te abordar para falar do carro. Porque sempre todo mundo vinha um ou outro para falar que o carro era ruim e tal, mas a grande maioria das pessoas queriam saber como é que era dirigir o carro, como é que era lidar com isso, se era econômico, se é possível colocar um AP, porque no Brasil tudo é motivo para colocar um AP, né? O Famoso LS, swap. é o motor LS brasileiro, né? Então, Exatamente. Do Corvette é nosso golzinho. exatamente. Numa linha temporal grande o suficiente, qualquer carro pode receber um AP. Mas Uhum. deixa eu só te perguntar, como é que foi no geral? Se eu pedir para você resumir, né? A gente também quer saber o porquê que você vendeu, o que você está planejando. Mas se for para resumir a experiência de você ter um Cherokee QQ usado, bem usado, como primeiro carro, como é que foi essa experiência para você? Vou ser bem sincero, como eu fui o único carro que fui proprietário até agora, mas a minha família tem carros, assim, caros, assim, caros no bolso brasileiro, né? Lá fora não é grandes coisas.
Minha mãe, por exemplo, tem uma Captur 1.6 CVT, né? Que é um carro bem confortável, né? Bem confortável de dirigir em ruas aqui do Brasil e tudo, a sensação de conforto. Meu pai tem um Sandero que é mais melhor para o nosso piso. Assim, levando em conta tudo, assim, que eu dirigi com ele, eu nunca tive dor de cabeça com ele, fora a manutenção que eu tive que fazer. Nenhuma, sinceramente. Era um carro muito econômico na época que a gasolina tava 5,19. Eu botei R$ 50. Não sei quanto dá em litros agora na minha cabeça, mas deu algo em torno de 10 litros, se não me engano. Eu fiz esse trajeto misto da cidade, e a freeway, né, no caso, que eu tava te falando. Eu rodei 142 quilômetros com R$ 10. Eu fiz uma média de 14 por litro em uso misto. E eu rodei bastante na cidade, sabe? Com ele antes de pegar a estrada. Então é um carro que é muito econômico, o motor dele é muito esperto porque, como ele foi feito para a cidade, a aceleração dele de 0 a 40, 0 a 50, as relações da primeira até a terceira marcha são curtas, sabe? Então, tu tem uma boa disparada de semáforo, de ultrapassagem no trânsito, tudo. E é um carrinho que cabe em qualquer lugar, é um carrinho que era bem equipado, sabe? Então, eu sempre saía para passear e não me estressava com nada, sabe? Sinceramente. Eu também fiquei muito surpreso com a reação que o pessoal teve quando eu postava os negócios, porque tinha, claro, teve um ou dois falando, esse carro é uma merda, não sei o quê, é frágil, né? Vai bater, o carro vai morrer. Só que o pessoal sempre tratava meio que mais como tu disse, curiosidade, sabe? Querer entender, porque assim, ué, como assim um QQ, sabe? Porque geralmente tá aquele grupo do Tofu Post, né? O pessoal é bem entusiasta, tem gente com Golf, sapão, Golf Errou! sapão, errei feio agora. Golf, tem gente que já tem carro clássico, tem acho que um Dodge Polara lá, tá mexido, tem gente com um Gol turbinado, deve ter gente com Santana também, gente com Corsa, são carros mais assim, mais comuns de ter na cena de tuning, assim, né? Assim, de entusiastas no geral. E aí chega lá um cara com um QQ. Aí o pessoal, tipo, o que que é esse cara assim, QQ, sabe? Ele tá no grupo, ele deve entender, deve ser Gearhead. Eu sou Gearhead, sabe? Eu entendo de carro tudo. Por que ele tá com QQ, sabe? O que que ele tá fazendo com QQ? Mas é um carro bem honesto, eu vou dizer que eu sinto ele como se fosse aquele cachorro que tá sempre contigo, independente da situação, sabe? Sim. Tá sempre ali, dá a merda que der, ele tá ali contigo. Eu me sentia assim com o Darwin. E. E Não, mas continua aí. é foda do nome pra carro, porque depois tu lembra do carro, tu lembra do nome dele, daí tu meio que. Porque é como o Jeremy Clarkson disse uma vez, que carros são como entidades vivas, sabe? Nós, todo mundo que convive com carros, somos gearheads, nós enxergamos carros como se fossem seres vivos, sabe? Como se fosse um amigo, um familiar, um bicho, sabe? Tem gente que trata, por exemplo, minha família, minha mãe deu graças a Deus que eu me livrei do QQ, sabe? Porque tá dando muito custo, porque eu ia ter que trocar os pneus, ia ter que mexer no freio de trás. A lataria tava feia, eu postei um monte de fotos, sabe? O carro tava realmente feio, eu tava fazendo reparo caseiro com enforca gato, esmalte preto de unha, fita isolante e cola bunda. É assim que eu consertava meu carro. E alicate e bico, basicamente. Fazia tudo em casa, tudo caseiro. E aí então a gente conseguiu, daí a gente vendeu, né? Minha família me cagou. Meu pai ficou meio sentimental também comigo, porque ele é um pouquinho mais ligado em carro, sabe? Também porque era dele, o carro tá sempre na volta e tudo. Mas eu fiquei mais, porque, porra, eu penso assim, o carro em 2012, eu vi os documentos dele hoje. Tava na família desde 31 de março de 2012, na família. E agora, quase 10 anos depois, ele foi embora. Eu ia para a escola do fundamental e voltava nele. Eu viajava para o litoral com ele. Foi o primeiro carro que eu dirigi, de fato, que eu aprendi a dirigir, foi na praia, em Cizeira, né? A gente entrava naquelas ruas lá bem afastadas que não tinha movimento, pegava e dirigia. Foi o primeiro carro que eu fiz manutenção de fato, né? Que eu aprendi a mexer, assim, tudo. E eu vou dizer uma coisa, com o QQ mexendo no motor não é a coisa mais tranquila do mundo, porque o cofre dele é minúsculo. É minúsculo. Para tu trocar uma lâmpada, tu tem que, por exemplo, a lâmpada do motorista, a bateria fica muito em cima do farol. Tu tem que tirar a bateria inteira para conseguir trocar a lâmpada.
Daí, então, o cofre é muito pequeno. Então, trabalhar naquilo é difícil, sabe? Tem que ter um tato muito bom com a mão, uma ferramenta boa. Então, tem que tirar o para-choque, esse tipo de coisa. E eu troquei inteiro o faro de nevoeiro, que eu tive que içar o carro com o macaco, né? Porque eu não conseguia, porque o carro é baixinho, né? Tive que içar o carro com o macaco. Troquei o faro de nevoeiro, troquei limpador de para-brisa, o braço inteiro, né? Não só a palheta, né? Que ela não estava tão boa assim. Tive que trocar. Eu refiz o chicote do banco do motorista, que tem aquele sensor de cinto, né? No caso. Eu, eu já manjo um pouco de eletrônica, né? Eu fui lá, desencapei os fios, fiz todo o aterramento de novo e tá funcionando, porque não tinha funcionado, porque quando a gente trocou o banco, o meu pai arrancou fora, meio que não viu que tava o cabo ali, puxou fora, né? Eu cortei o carpete um pouco, puxei assim e tava funcionando de novo. Então, são coisas que marcam, sabe? Tipo, eu aprendi a mexer no carro, eu mesmo lubrifiquei a máquina dos vidros elétricos, né? Tive que tirar o acabamento da porta, de cada uma para conseguir lubrificar. Troquei o rádio dele, que tem que desmontar o painel inteiro praticamente para tirar o rádio, né? Para desparafusar tudo. Então foram coisas que eu aprendi no QQ, sabe? Que eu convivi com o QQ. Eu andava nele no fundamental até o ensino médio, quase minha formatura no ensino médio. Agora estou na faculdade e eu andava com ele, sabe? Então, foi uma despedida meio assim, sabe? Meio melancólica para mim, porque meio que uma parte da minha vida agora meio que vai entrar outro carro. Eu sei que o pessoal leva muito, ai meu Deus, que exagero, mas a gente sente assim, sabe? Um carro novo, tudo. É um capítulo novo na nossa vida. E o Darwin me serviu muito bem, sabe? Daí agora, eu até pensei em pegar outro QQ, agora porque, assim, vou te contar os motivos que eu tô vendendo o QQ. Que eu vendi o QQ, né? O Darwin. Por conta da manutenção, porque não que o carro tenha tido problemas, mas é que meu pai nunca fez muito a manutenção preventiva dele. Como eu disse, ele nunca trocou os freios de trás, os da frente. Eu tive que trocar a mangueira da direção hidráulica que tava vazando, né? Por conta do tempo que ele ficou parado, ressecamento. Eu tô falando do quê? Que eu tô falando do modelo 2000, foi fabricado em 2011 e vendido em 2012, gente. Então o carro tem 10 anos, com 117 mil quilômetros, mas ele ficou 2 anos parado. Então, obviamente, as coisas começaram a se deteriorar com mais rápido, né? Com mais facilidade. Então, eu tive que trocar as mangueiras, tive que trocar a suspensão por conta da batida, os pneus da frente estavam começando a ficar carecas e Aro 13, hoje em dia, os caras estão metendo a faca porque é para mais carro antigo, né? E os donos de carro antigo, geralmente é o pessoal que quer conservar, ou não. Se o cara quer comprar um pneu novo, é o cara que quer conservar o carro. Se o cara vai comprar pneu usado, é o cara que trabalha com carro. Assim, sabe? Pega os caras que tem Belina, Paraty, essas coisas. Com aro 13, 14. O cara não vai comprar pneu novo, vai comprar um pneu usado, um remold por aí. Agora, tu vai comprar um pneu novo da Goodyear, tá, se duvidar, tá mais caro que um Aro 14, por conta da demanda, sabe? Por conta do preço, tudo. E aí, também ia ter que fazer toda a funilaria, né? Porque minha mãe tava sempre pegando o pé, porque o carro tá no nome dela, né? Ela comprou o carro praticamente, então quem dirigia era eu, mas o carro era dela, sabe? Assim, oficialmente. Então ela não queria gastar mais tanto com o carro, a gente torrou muita grana nele, né? Família, tudo. Agora tu leva em conta bateria, limpeza do sistema de direção hidráulica, fluido novo, mangueira, suspensão, ia ter que trocar o pneu, ia ter que arrumar o freio de trás, aí depois fazer a lataria, tudo. Não, não tava financeiramente viável ficar com ele, com o Darwin, porque eu preciso de um dele, sabe? Eu preciso de um carro dele. O Darwin tava mais para projeto do que dele, sabe? Porque ele ia ficar, porque o que eu ia gastar dinheiro nele ia ser mais o equivalente a um cara ter um segundo carro para fazer track day, sabe? Um cara que pega não sei, um Uno, um Corsa antigo e começa a modificar as coisas. Só que em vez de modificar para deixar o carro melhor, eu tava deixando ele no estado que ele veio de fábrica, por conta do mau uso, né? Que foi feito com ele. Porque tu vê um monte de QQ anunciado, classificado. A FIP do QQ do meu ano tava em torno de 14 mil, mas tu vê muitos QQs sendo vendidos, anunciados, né? Vendido, o cara negocia por 16 mil, 17. Claro, não vai bater no final, vai pagar 15 por aí. Se tu financiar, vai pagar da entrada, vai ter juros e tudo. Mas eles são. Então, agora que a Caoa levantou a moral da Sherry, né? A gente pode falar um pouco a respeito disso, que a Caoa comprou, entrou
assumiu o controle da Chery aqui no Brasil e estão fazendo a mesma coisa que fizeram com a Hyundai. Pegaram, elevaram a marca com status de luxo, né? Porque só vendem o Tigo agora, praticamente em um outro sedã, que também é de luxo, né? Categoria de luxo. E aí os QQs, o pessoal começou a olhar a Chery com outros olhos agora. Daí o pessoal tá meio que associando a Chery com os comerciais novos do Tigo, sabe? Então ele tá valorizado no mercado de usados, porque o pessoal que andava com ele não rodava tanto, era um carro de cidade mesmo. Tu vê que muitos donos. Tem muitos QQs que tu acha na faixa dos 80, 90 mil, e são anos 2013. Tipo, um carro com 8 anos de uso com 80 mil quilômetros, sabe? É difícil, geralmente os carros estão com 130, 140, o meu tava com quase 120, mas é porque ele rodou muito, sabe? Porque meu pai trabalhava com ele também. Daí ele rodava bastante na cidade, também viagem, tudo. Então, ele é um carro muito bem valorizado, sabe? Se tu pegar um QQ bem cuidado, ele não vai te dar nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. Tem muitas peças nacionais, como eu disse, que podem ser adaptadas. Tem um QQ que eu me recordo, que eu vi que é um cara que tem um estúdio, acho que lá no Paraná, que ele mexe com funilaria e tudo. Ele pegou um QQ branco e ele modificou, o carro ficou lindíssimo. Ele botou aqueles Angel Eyes, sabe? Aqueles LED diurno com pisca na volta do farol, que parece um olhinho, encaixou muito com o design do carro. Ele pintou o interior inteiro de preto, com couro laranja, ficou muito de bom gosto, sabe? Acabamento black piano. Então, o QQ tem um potencial muito grande para ser projeto em si. Teve um cara que comentou comigo que ele fez que conseguiu aumentar em quase um propulsor 1.1 dele tem acho que 68 cavalos, sabe? É gasolina só, né? Mas é 16 válvulas, né? Os carros na época 1.0 eram tudo 8, se não me engano, só o Clio que era 16. E conseguia com 0.9 kg de turbo, que não é pouco, né? Mas ele conseguiu deixar o carro com 150 cavalos. E, óbvio, deve ter mexido no bloco do motor, né? Para aguentar a pressão e tal. Mas é um carro que tem potencial, sabe? Se tu mexer na suspensão dele, o acerto da suspensão, colocar pneus, tu consegue fazer um carro bem divertido, sabe? Se tu quer fazer um projeto com ele. E para dele, ele é um carro muito bom. Tu só vai ter que calçar uns pneus melhores, né? Esse tipo de coisa, dar e tudo. Mas ele é um carro muito econômico. Ele não dá muito problema de manutenção porque o pessoal tinha muito preconceito que agora caiu por terra, né? Com as marcas chinesas agora. E assim, eu acho que estou me perdendo um pouco assim no fio da meada, sabe, em relação à tua pergunta. Mas ele é um carro muito honesto. Eu pensei muito em pegar outro QQ, mas eu não vou pegar por questão de espaço, porque eu quero pegar um carro um pouco maior, sabe? Eu quero pegar ainda um hatchback, mas é que agora o carro vai ser emprestado, né? Vai ser tanto o meu da minha irmã. A gente tá pensando mais em sair com amigos e tudo. O QQ é um carro bom que comporta quatro adultos de maneira confortavelmente boa, né? Incluindo o motorista. Mas a gente está pensando em viajar mais, a gente precisa de um porta-mala maior. Como a gente vai viajar, a gente vai ficar sentado no carro por muito tempo, daí então precisa ser um carro com um banco um pouco melhor, que tenha um desempenho melhor na estrada, porque a relação de marcha do que é curta, pensada para a cidade. Se tu andar a 120, por exemplo, em quinta marcha, o motor já começa a falar um pouco mais alto. Mas se tu for andar na cidade, fazer viagens curtas em via expressa, eu não vejo nada o porquê não pegar um QQ, sabe? Porque, assim, o ar-condicionado dele não é puxando sardinha dele, do carro, porque eu tive ele. Mas porque, de fato, é. O compressor do ar-condicionado, eu nunca vi um compressor funcionar tão bem. A gente teve vários SUVs, que na teoria são carros mais fortes, eu não tô falando de resfriar a cabine, eu tô falando de tu botar a mão na frente da ventoinha da saída de ar e sentir o ar frio, sabe? Tu ligava o compressor sem meme, sem piada, sem zoas. Em menos de 10 segundos, tu tava sentindo o ar frio, bem frio mesmo, saindo da saída de ar. A gente tem o carro que eu mais ando agora é a Captur da minha mãe, né, no caso. E demora um pouco pro compressor funcionar, sabe? Ainda mais porque o carro é grande para respirar a cabine e tudo. Então são coisas que funcionam muito bem. É que o pessoal compara de novo com carros que tinham na época. Se for pegar um carro para andar na cidade, eu não vejo porque não pegar um QQ. Agora, se for pegar um carro para rodar em chão batido, de terra, zona rural, eu não recomendo o QQ. Eu gosto muito do modelo, mas eu não recomendo porque eu sei as limitações dele, sabe? Ele não foi feito para isso, ele não é um projeto feito para isso. Tem que pegar um carro mais parrudo, tem que pegar um Gol,
assim, de um Gol, pegar um Uno, pegar de repente um Palio até, sabe? Um Celta, um Corsa, um carro que tem uma manutenção que foi pensado pro nosso piso, sabe? Um piso mais parrudo. Tu tem como melhorar, sim, a suspensão do QQ. Eu já vi gente botando amortecedor de Elba, mola de Corolla, mola do traseira botado K, amortecedor de Fusca na traseira, que melhora a dirigibilidade, mas não faz milagre, porque o carro tem uma altura baixa em relação ao solo. Ele já veio pensado com pneus pequenos, e o porta-mala deles não é grande. O porta-mala deles, no plural não, dele, tem 190 litros, se não me engano. Não foi feito para ficar andando em zona rural, que o pessoal geralmente carrega mais coisa, assim, dentro do carro. Mas para a cidade, para andar, eu nunca tive problema no trânsito com ele. Ele é, pelo contrário, eu sempre tive vantagem, porque eu conseguia ver umas brechas, assim, que geralmente, sei lá, um Palio Fire não passaria, sabe? Mas o que passava por conta do tamanho dele. Eu vendi pro cara, eu vendi bem em conta. Acho que eu posso falar até o preço, porque eu falei que ninguém queria pagar 4 mil reais nele, né? Mas depois que eu peguei e mexi nele, eu anunciei ele por 11, devido ao estado da lataria, né? Porque mecânica, olha, mecânica tava zero. Não só tinha os freios para fazer e os pneus, né? Fora isso, suspensão, direção, questão de funcionamento do elétrico do carro, radiador, tudo tava funcionando, tudo tava funcionando. Aí eu botei por 11 já esperando o pessoal botar o preço lá embaixo, né? Por conta do estado do carro. E aí eu consegui. Eu tava esperando ganhar uns 9 mil, né? Porque devido ao estado do carro, o pessoal tava atacando o preço lá embaixo. Aí chegou um cara e falou: Não, eu te dou 5 mil agora pra me dar o carro. Quero ver ele. Aí eu falei: Cara, eu te juro, eu nunca. Eu sou vendedor, eu já vendi bastante coisa na internet. Teve uma época que eu vivi de revender iPhone, que, pra quem não sabe, revender iPhone é a melhor coisa que tem pra ganhar dinheiro. Porque os caras pagam muito caro pela maçã. E eu nunca mandei um cliente tomar no cu. Eu nunca, um possível comprador mandado tomar no cu. Eu falei pra ele, mano, vai tomar no teu cu. Eu mandei assim no OLX pra ele, ele falou, eu não acredito, teu carro tá uma bosta, tu quer pedir isso aí? Eu falei, mano, vai tomar no teu cu, não vou vender pra ti por isso 5 mil reais, Eu sabe? consigo E eu imaginar o senti que porquê, porque não eu, tem só o fator de ser seu carro também, né? Tem sim, toda aquela eu me senti história, pessoalmente ofendido, sabe? É com como se alguém certeza. xingasse um parente meu, sabe? Dissesse que não tem valor. Aí, mas chegou um cara bem humildão, assim, chegou, olha, quanto tu faz se eu te pagar à vista o carro? Daí eu chutei assim, porque o número 9 assusta as pessoas, sabe? Tipo, 9, sabe? Assusta as pessoas. Eu falei, olha, 8.500 eu fecho contigo. Daí ele falou, não, eu sou da Zona Norte também, eu quero ver o carro e tal. Aí eu mostrei pra ele, falei, ó, fica ciente que os pneus, alguma hora, daqui a 3 meses, vai ter que trocar, provavelmente, que já não tá muito bom, e os freios de trás tem que dar uma olhada, mas fora isso tá bom. Daí ele falou, não, tranquilo, não sei o quê. E eu vi que ele se empolgou pelo carro porque ele é recheado de itens, sabe? Ele tá numa condição mecânica muito boa. E eu me senti. Eu ainda não caiu a ficha que eu vendi o Darwin, sabe? Que eu fui no cartório e passei ele. Eu ainda tenho que fazer o manifestar pro Detran que eu fiz a compra agora. Eu tenho que tirar a segunda cópia do DUT e passar no cartório de novo para poder dar entrada nisso. Mas eu senti que o cara vai cuidar bem do carro, tipo, vai pegar para arrumar, sabe? Tudo. Não é um cara que vai pegar e tacar para serviço patente, sabe? Porque eu vi que ele estava muito empolgado com o carro. Eu me senti meio que bem, sabe? No carro eu fiz que eu vendi o carro, tô olhando o classificado tudo, mas mesmo assim é estranho, sabe? Ainda mais que o pessoal gosta muito dele. Vou falar uma coisa mais emocional que uma história, que esse ano eu não sabia, ninguém na minha família sabia, só meu pai. Meus pais são divorciados, são separados, vivem pra caralho, mas a situação foi uma coisa de parceria muito bonita deles. Que no início do ano minha mãe foi diagnosticada com uma úlcera no estômago e aquela doença lá do que dá nos glóbulos do sangue, que é anorexia, sabe? Que deixa a pessoa muito mal. E aí minha mãe tava se tratando e tudo, daí a minha irmã estava tipo, vou ajudar a mãe e tudo. Isso foi em fevereiro. Em junho, ela chegou pra gente e falou que ela tava com linfoma no estômago, que ela tava com câncer. Meu Deus. Pois é, mas a história teve final feliz, tá? Só pra deixar. Minha mãe agora tá curada, né? Fez todas as químios, tá? Assim, pro pessoal, pro público, sabe? Então, final feliz. Graças a Deus.
Graças a Deus, ela só vai fazer mais 2 agora, mas é por garantia, porque não tem nenhum rastro, né, de células cancerígenas no corpo dela, né? Mas o que tem nessa história? Minha mãe não dava nele para buscar nem nada. Eu pegava a captura dela, né? E meu pai buscava. Meu pai sabia de toda a história do câncer, né? Ele só segurou pra gente e tancou junto com a minha mãe, né? Pra depois falar pra gente, pra mais preparado e tudo. O que a gente fazia? Eu e a minha irmã estamos tendo aula via EAD. Ela tá fazendo cursinho porque ela quer fazer medicina. Eu faço 2 faculdades EAD. Eu faço na PUC, eu faço Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E eu faço EAD em Santa Maria, que é Eletrônica Industrial. Eu tenho as aulas de manhã ao vivo, tudo, né? Só que eu tô dando prioridade na PUC porque, pô, eu pago essa merda, tá ligado? Então, tipo, a federal eu tô fazendo junto, mas eu não tô fazendo tão dedicado, sabe? E aí, então, o que a gente fazia? A gente tinha aula de manhã e as aulas ficam gravadas, né? E o que a gente fazia? A gente saía de manhã e a gente até o Bourbon, até um Zafari, né? Que para o pessoal aqui de Porto Alegre deve saber que é uma puta franquia de mercados aqui do Rio Grande do Sul. Tem em São Paulo, inclusive, eu acho que um gigante. E a gente ia lá, comprava flor pra ela, chocolate, sabe? Esse tipo de coisa. No frio, assim, o que ligava normal, sabe? Nunca teimou pra ligar, a gente ia lá e, tipo, dá uma lembrança, assim, tipo, o que tava ali junto pra fazer as coisas, sabe? Tipo, o Darwin tava lá sempre de manhã, a gente saía, voltava, sabe? E fazia surpresa pra ela, porque ela chegava em casa e sempre tinha uma coisa nova, sabe? Pra ela, depois de toda a sessão de químio. Ela fazia a cada 2 semanas, a cada 2 semanas pegava e ia com o Darwin, né? Agora. E isso fica na gente, a gente guarda com carinho disso, sabe? Minha mãe tá melhor agora e tudo, mas ele fez parte desse momento da nossa vida, sabe? Sem ele, a gente não tinha como fazer essa surpresa pra ela, sabe? E comprar as coisas, sabe? Pra ela fazer um agrado, pra tipo, ó, mãe, sabe? Esse tipo de coisa. E também tem um lance que tem uma história que, tipo, é meio too long didn't read, sabe? Assim, pra resumir, que eu foi meio emocional, porque eu ainda tinha meu apego. Eu tinha terminado com uma. Porque assim, olha, eu tenho epilepsia. O próximo carro que eu tenho que pegar tem airbag. Tanto é que foi um dos motivos que eu consegui convencer minha mãe a ficar com o QQ, porque tem airbag, né? Então, se eu convulsionar o volante, eu já não tenho crise tem mais de 2 anos. Mas se der, por acaso do destino, ter outra crise, eu tô com um carro com airbag, que já dá uma segurança a mais, né? Tu bater um carro com airbag. E no início de 2019 eu tinha terminado com uma namorada minha, por coisa idiota, sabe? Mas eu tinha um carinho por ela, um apreço, tudo, mas a gente terminou tão mal que ficou aquele negócio, tipo, porra, terminando, sabe que ficou mal acabado o negócio? Aí então ela tinha terminado com o namorado dela esse ano e tal, não sei o que, e a gente saiu, sabe? E a gente não se fala mais porque eu pensei que a situação tava propícia para outra coisa, daí eu tentei avançar, uma coisa que não tava dando. Mas enfim, a gente não tá se falando mais. Mas por que eu tô mencionando essa história? Porque eu consegui ver ela, mas eu consegui meio que deixar ficar bem comigo mesmo, porque eu consegui ver ela, conversar normal com ela, sabe? Tipo, ver ela pessoalmente e meio que ser, tipo, esse negócio de tipo, putz, não conversamos pessoalmente desde então, assim, conversar, tudo, sabe? Eu consegui conversar e tirar isso da minha cabeça. O Darwin me proporcionou isso, eu tava com ele, ele tava lá me apoiando, sabe? E também várias outras coisas. Eu vou falar aqui uma coisa curiosa do bigode, que o pessoal me pergunta. Por que o Darwin tem um bigode? Pra quem não sabe, o Darwin, ele tem um bigode postiço no capô, com aqueles adesivos 3M, sabe? Que é mais pra fantasia. Que é um adesivo muito bom, muito forte, porque o pessoal ir em festa e ficar na pele quando ela tá suando ainda, né? Então, ela aderiu muito bem na lata do capô dele. Mas por que eu botei um bigode no carro? Além de ficar bonitinho. Tem um episódio, eu sou muito fã do Top Gear e do Grand Tour, sabe? O programa, o Top Gear antigo. Tinha o Jeff, Clarkson, o James, o Hammond, tudo. Eu vejo o especial dele, eu tenho tudo baixado, sabe? eu sei E tem um episódio. exatamente o porquê, mas eu prefiro que você conte. Tá bom. E tem um episódio que eles fazem um carro elétrico. Que o Clarkson desenha um carro elétrico horroroso. Ele faz com porta de garagem, todo de alumínio, o carro. Feio pra cacete. Tem o farol de Fiat Panda, as cadeiras de dentro são tipo cadeira de jardim. E o Clarkson tava desenhando o carro. Ele gritou bem assim. Aí falou pro James, James! Não, pro pessoal que tá assim, guys. Eles perguntaram o que foi.
alguém já desenhou um carro com um bigode? Aí eles olharam pra ele, não. E cortou pra câmera e o Clarkson tava usando um bigode postiço. Aí quando ele revelou o carro, que era Jeff, o carro era feio pra cacete, ele botou um bigode no carro, ele botou um bigode postiço no carro. Aí eu achei genial aquilo, porque o QQ também era prateado, sabe? Eu falei, nossa, vou botar, tá ligado? Tanto é que o pessoal aqui deve conhecer, né? Até porque tu fez entrevista com o Lennon, né? Do Vaguinho, que eu consegui uma vaga para ele desenhar meu carro, né? Tanto é que é a capa do meu Facebook agora. É o Darwin, eu e o Aladdin, que é meu cachorro. E o Lennon tirou o emblema da Sherry, né? E botou um puta de um bigode no QQ, o Darwin. Aí ficou genial. Aí o pessoal, tipo, ai, curioso, né? Não sei o quê. Aí eu acho legal quando, que nem agora tu falou, não, eu sei o que tu tá pra dizer, mas eu quero que tu conte. Que é legal quando eu contar a história, a pessoa, tipo, ah, eu sei de onde tu tirou, tá ligado? Sim, para você ouvinte que não sabe exatamente do que está se tratando, é um episódio muito, muito antigo de Top Gear, que esse carro até ficou fazendo parte depois do No acervo. cenário. Faz parte do Tá cenário, no, fez tá parte no do acervo, né? Tem um museu Top Gear, se não me engano. Sim, fez parte do acervo, que era o Eagle Hammerhead I Trust, que nada mais era do que tudo isso que o Nico falou, só que era feito num subchassi do TVR Chimera, feito com um motor daqueles carrinhos de carregar leite. Era terrivelmente lento, precisava de um gerador. O carro tinha, sei lá, 7 ou 10 cavalos e era terrivelmente lento. E o fato do carro se chamar Jeff é porque as referências do Clarkson era grandes leões, jatos do exército, o ator Peter Bowles, que tinha um baita de um bigode, é um grande ator dos anos 60 e 70. E o fato do bigode é ter toda aquela aura máscula daquelas grandes salas de design da Pininfarina, do Estúdio Guia, Bertone, e o máximo que o cara conseguiu fazer foi um bigode. E era a característica mais marcante do carro. E para você que deve estar vendo aí pela imagem da thumbnail, o QQ tem um bigode exatamente por essa razão. E é muito legal pra pensar nessa colocação, porque eu sou um fã assim gigante de Top Gear, né, desde sempre. E ver essa referência crua no carro não me evocou em nenhum momento de que era uma referência ao Clarkson, né, ao carro elétrico, a tudo no geral. Então foi bem bacana da sua parte. É, que eu tinha visto o episódio e fiquei tipo, nossa, velho, eu vou botar um bigode no meu carro depois dessa. Eu entrei no Mercado Livre, né? Eu paguei acho que R$ 20 numa cartela, só que vem vários, né? Vem um mexicano, vem um francês, vem um. Eu tô até com ela aqui do lado que eu tenho pra ele. Um que é de detetive, um que se chama Casa Nova, que eu botei no QQ. Olha só, Casa Nova. Um de bandido bem mexicano, sabe? Estereótipo. Um de garçom, assim, bem simples. E um tipo de cara durão dos anos 80, sabe? Aquele bigode reto, sabe? Um retângulo preto no rosto do cara. Aí eu peguei o Casanova, porque, porra, que, né? Cara, Casanova, né? Pegar a mulher pra caralho. E é engraçado porque, tipo, o intuito de. Tanto que a gente comprar carro, o intuito de pegar a mulher, mas o que ele. Eu nunca pensei nisso em tudo, mas, tipo, todas as gurias que eu conversava, né? Tudo, assim, trocava ideia. E elas abriam o Instagram, tipo, elas olhavam o carro e falavam, ai, que fofo, sabe? O teu carro ficava, tipo, nossa, valeu, sabe? Tipo, que já deu uma moral, sabe? O Darwin, A gente tinha que se apoiar na imagem fofinha do carro, né? o Realmente. Darwin já deu uma ajudada ali, sabe? Não tô dizendo que eu saí com uma garota especificamente pelo Darwin, tá ligado? Mas eu conversei, já virou assunto de conversa com um ou duas que também são gearhead, tá ligado? Realmente Sabe? é um chamariz e tanto, né? Pelo fator Uhum. exótico e tal. Mas deixa eu aproveitar aqui, deixa, pra Pode falar. gente já ir amarrando o burro, porque deixa eu ver, acho que a gente já tá com 1 hora de bruto, então pra gente ir Ah, caminhando. verdade? O Sim. assunto rendeu bastante. Pra gente já ir caminhando pro nosso encerramento, e eu preciso perguntar o seguinte, né? Você explicou, inclusive, eu fiquei até emocionado com a história da importância do carro na vida de você, da sua família, né? De todos os momentos que ele teve. De fato, é o que o Clarkson falou, não são só 900 quilos de aço, vidros e fios, né? É muito mais do que isso. Carros têm alma de verdade, né? E uma Uhum. coisa que apenas uma conexão entre o homem e a máquina muito bem construída pode dizer, né? Não é qualquer pessoa do lado de fora. Mas é um capítulo da sua vida que acabou, encerrou, em definitivo. Hoje, enquanto estamos gravando, no dia 9/9, acabou, exatamente hoje.
E a dúvida que fica é a seguinte: você disse que precisava de um carro maior, com mais espaço, provavelmente com 4 portas, talvez com um powertrain melhor, né? Porque eu imagino que você já esteja um pouco de saco cheio de ficar com 1.0 de câmbio curto. 1.1 ainda, 1.1, nem pagava IP 1.1, reduzido, porque é né? 1.1, Já peço só 1.0 desculpas, levava IP reduzido, a gente pagou mais. porque enfim, tinha que ter um pouco mais de respeito, porque eu mesmo tenho um Gol 1.2, então eu sei exatamente a importância que faz o dígito depois do 1, né? Sim. E tem que ser dito. Mas o que vem agora? Qual o novo capítulo dessa história, dessa persona que o Darwin construiu em você, né? Qual é o próximo carro que você vê, assim? O que você está procurando? Olha, o modelo que eu tô namorando muito, que eu também acho bonito, assim, é o Clio, né? O Clio, aquele com frente de peixe-boi, sabe? Que tem aqueles farol arredondado, que não tem a grade vincada, sabe? Que é como se fosse um rostinho mesmo. Eu tava olhando uns, na verdade, eu olhei o modelo mais novo, né? Não aquele com frente restilizada, terceira restilização. É aquela de segunda, modelo 2013, 2000, até 2010, por aí. Que é um Clio, 4 portas, motor 1.6. O Clio 1.6 é um sleeper muito fodido. Porque tu olha pra ele, ele faz mais de 110 cavalos, se eu não me engano. E é um carro que tem E muito chão. tem muito chão. Como é que eu ia dizer? E ele é mais espaçoso por dentro e tem um porta-malas maior, sabe? E ele, pelo fato de ser 1.6, a roda ser o aro 14, né? Agora, né? Pelo menos, me dá mais confiança de pegar a estrada, por exemplo, sabe? Então eu tô pensando muito num Clio, porque eu tô vendo as ofertas e tudo. Eu realmente pensei em pegar um QQ, mas como eu disse, eu tenho que dividir o carro com a minha irmã. A gente tá mais numa fase da vida que a gente vai viajar mais e tudo. Mas eu penso daqui a alguns anos, sabe? Quando eu já estiver bem estabelecido, já tiver um daily bom, confiável, pegar um QQ para, de repente, fazer um projetinho para track day, sabe? Para fim de semana. Porque eu me apaixonei pelo carro, pelo modelo, sabe? Eu já criei várias conexões com vários modelos, vários carros, mas nunca um que eu tivesse interesse em deixar mais brabo, assim por dizer, sabe? Mais personalizado, sabe? E o Darwin me botou mais nesse mundo, sabe? Então, eu penso muito em pegar um que é daqui a alguns anos, sabe? Quando eu tiver um carro principal, porque eu vou provavelmente ter, assim, tomara, né? Uma namorada, uma noiva, de repente daqui a uns 10 anos, 15, vou ter filho, talvez. Aí eu vou ter que ter um carro para a família mesmo, né? Daí sei lá, um sedã, de repente, mas eu vou pegar um segundo carro, se eu fosse para comprar, eu ia pegar um QQ usado sem pensar muito. Claro que eu vou pegar a história de manutenção dele, ver direitinho tudo, sabe? Mas eu pegaria muito um para ser segundo carro, sabe? Porque é um carro muito econômico, muito esperto na cidade e ele nunca me deixou na mão, sabe? Sem falar que é um carro que tem muito carisma, muito personalidade, sabe? A frente dele, o design dele, é um carro que tu olha assim, é um carro que se destaca na rua, sabe? Por mais que seja uma cor mais sóbria, tipo um prata, um branco, o meu é um prata, né, no caso. Se tu tiver num trânsito com um Onix, com um Gol, com um Palio, tudo, e estiver passando os carros, tu vai olhar um pouquinho mais no que, sabe? Porque ele é mais diferente, sabe? Ele chama mais atenção. Por mais que não seja uma cor que no lançamento tinha um amarelo bem forte, teve um verde, tudo, mas é um carro que eu gosto muito e vai ficar no meu coração esse modelo, sabe? Que nem o pessoal que se apaixona por um carro antigo do pai, aí 30 anos depois compra o mesmo modelo para restaurar, sabe? Eu tenho esse sentimento por ele, sabe? Que eu sinto que daqui a alguns anos eu vou pegar um modelo e tentar deixar igual ao Darwin, sabe? Bom, faz todo sentido, porque, né, toda essa história, tudo isso que foi contado é uma história que foi construída em cima do carro, é uma coisa muito além das convenções comuns. A gente sabe que a forma como cada um interpreta o seu próprio carro é sempre diferente, tem gente que concorda, tem gente que não, mas se você está aqui hoje, e inclusive você que está ouvindo a gente hoje, é porque você sabe que carro não é tudo igual, cada um tem sua história, cada um tem a sua percepção, cada um tem uma forma diferente de marcar você. Então, é por essas e outras que esse programa existe e que a gente convida essas pessoas maravilhosas para fazerem parte dessas histórias, para contarem os seus porquês, os seus perrengues, as suas aventuras com qualquer tipo de carro.
Até porque mesmo o que importa é ser plural, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje. Eu quero, já passando para o encerramento desse programa, eu vou primeiro agradecer ao Nico por ter vindo participar do programa. Peço desculpas se em algum momento ficou alguma informação truncada aí, mas a gente trabalha aqui no podcast automotivo de baixo orçamento para deixar já o ouvinte ciente de que as coisas aqui são realmente na base do improviso, né? A gente está falando aqui via Discord, via Embratel para todo o Brasil. Então, Nico, muito obrigado, e eu vou deixar esse espacinho aqui agora para você mandar o seu salve para quem você quiser, suas considerações finais, e também deixar suas redes para a galera te seguir nas redes sociais e poder acompanhar as suas futuras sagas com o seu futuro automóvel. Claro, Rodrigo, eu agradeço muito por me dar esse espaço aqui, sabe, porque é um carro que marcou muito, sabe, era mais que um carro, era um membro da família, sabe. É como ver sei lá, eu não tenho um filho, mas eu imagino que deve ter sido tipo ver um filho sair de casa, sabe. Mas eu sei que vai fazer outra pessoa feliz, então eu fico mais tranquilo com isso. E eu queria agradecer ao pessoal do Tofu Posting tipo, pela curiosidade de ter o carro, sabe? Muita gente começou a me perguntar tudo. Tem um grupo que a gente puxou dos conhecidos lá aqui da região de Porto Alegre, que é o Amigos do Asfalto, né? Que o pessoal olhou pro QQ e ficou curioso, sabe? Alguns membros, tipo, pediram fotos, tudo, perguntaram o desempenho. Eu queria agradecer também ao Vinícius, que é um amigo meu, que ele sempre deu uma moral. Ele tem um Taurus branco, aquele todo bolha, sabe? Muito bonito. E também a minha família, não sei se vão ouvir, tá ligado? Porque eles não estão chegando em podcast, sabe? Meus amigos, porque eles não escutam podcast. Mas, assim, abraço pra todo mundo. E, de novo, agradecendo aqui o Rodrigo pelo espaço, sabe? É muito legal poder falar, assim, sobre experiências e tudo. Ainda mais que fiquei feliz aqui que tu entendeu a referência do bigode do Jeff, né? No caso, que depois mudou de nome. Meu Facebook é Nico Fernando, né? Deve ser meio fácil achar. O pessoal provavelmente do Tofu Posting escuta esse podcast ou coisa relacionada a carro. Provavelmente eu vou ter algum amigo comum, provavelmente o tio Leno ou mais gente. E meu Instagram, que é meu apelido do ensino médio. Gente, eu não fumo, tá? Mas é meu apelido. Ficou tudo em minúsculo. Nico underline Nicotina. Nico underline Nicotina. Tudo em minúsculo. Porque era, não sei, pegaram do Nico Niconi e botaram Nicotina. Eu não sei, mas o apelido pegou, daí eu botei como arroba, tá ligado? Mas, enfim, essas minhas redes que eu uso, né, no caso. Aí, eu perdi de criar um Instagram pro Darwin, que eu ia fazer, mas eu fiquei enrolando muito, no final não consegui fazer. Mas meu próximo carro, com certeza, eu vou fazer, né, documentar, porque eu senti agora que as únicas coisas que eu documentei foram algumas fotos do meu feed, sabe, com algumas legendas, alguns stories, mas o que eu documentei de coisa com ele foi mais na Tofu Post mesmo. Eu não tenho, assim, pra mostrar muito com meus amigos, porque meus amigos não usam o Facebook, sabe? Só usam Instagram, Twitter, essas coisas. Então, pra eles não passou muita coisa que eu passei pro pessoal, sabe? E é exatamente isso. Mais uma vez, obrigado ao Nico por ter participado. E se você tá ouvindo a gente até aqui, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais. Twitter, Instagram e no Facebook. Facebook a gente quase não mexe, mas ele tá lá também só para garantir. @podcarro em todas as redes sociais. No Instagram e no Twitter a gente sempre avisa quando saem os programas novos. E se você já tiver feito absolutamente tudo o que tem para fazer e quiser trocar uma ideia diretamente com esta voz que vos fala, o Rodrigo, você vai me encontrar no @THERTLima em todas as redes sociais. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Entrevista, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais, no @podcarro. Voltaremos no sábado que vem, às 11h30 da manhã.